Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando em algumas sementes preciosas da Palavra de Deus, que são propósitos que nós podemos trazer, construir para o nosso ano de 2024. Hoje eu quero falar algo muito importante. Deixe o Senhor construir a casa, sua casa interior. Primeiramente, nós precisamos ter esperança na promessa de que Deus é que construirá a nossa casa interior. Completar a visão que Ele colocou em nossos corações de produzir frutos duradouros, de impactar a vida de pessoas e entrar na plenitude daquilo que Ele nos criou para ser. No Salmo 127, versículo 1, diz assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isto ele não implica que não haja trabalho a ser feito por nossa parte, mas sim que não ocupamos uma posição de liderança nesse projeto. Deus é o arquiteto, Deus é o patrocinador, o dono, Ele também é o mestre de obras, a equipe de construção e praticamente tudo o resto. Nosso papel é sermos colaboradores de Deus enquanto Ele constrói a nós e também o propósito que Ele tem para a nossa vida. Existe um lugar de descanso onde entramos quando entendemos que Ele está construindo a nossa casa. Se você achar que é você quem está construindo, acabará com medo e ansioso. O Senhor insistiu comigo com esse assunto tão importante da construção do nosso homem interior, da nossa casa espiritual. Ele constantemente nos diz para deixarmos Ele construir nossas vidas, propósitos, o ministério, o chamado que Ele tem para nós. O Senhor também nos mostra um princípio nas Escrituras sobre a natureza do esforço humano e o que isso produz em nossas vidas. Esses esforços pertencem ao que a Bíblia chama de domínio da carne. A vida do cristão deve funcionar apenas no domínio do Espírito e não da carne, como nos diz João capítulo 1, versículos de 12 a 13, que diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Jesus repete esses 2 capítulos depois em sua conversa com Nicodemos, onde ele explica o que significa nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6. E da mesma forma, Paulo então confronta a igreja de Gálatas sobre eles terem sucumbido às pressões dos mestres que insistiam que para alguém ser considerado reto, deveria observar as leis religiosas judaicas juntamente com a fé em Jesus. O apóstolo diz que eles estão tentando adicionar obras da carne à obra do Espírito. Ele insistiu com eles, assim como o Senhor insiste conosco. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3:3. A versão da Bíblia Mensagem coloca dessa forma: Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura?
É preciso perder o juízo para pensar o que é possível completar por esforço próprio, aquilo que foi iniciado por Deus. Vocês não foram capazes o bastante de completar a obra de Deus e acham que podem aperfeiçoá-la? Aí está. Aqui fala que algumas pessoas loucas poderiam pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Mas é exatamente isso que fazemos quando cedemos à pressão de assumirmos a construção de nossas casas e tentamos fazer o que só Deus pode fazer acontecer. Nós vemos várias pessoas que cedem à vontade da carne e descobrem que medo e ansiedade geram mais medo e mais ansiedade. A carne dá à luz a carne, o que significa que no lugar de aliviar a pressão em suas vidas, ela a aumenta cada vez mais. Mas por quê? Porque quando se constrói a casa, torna-se também responsável para mantê-la. Se você abrir a porta, a responsabilidade de mantê-la aberta também será sua. Mas se é Deus que constrói, edifica sua casa, sua vida interior, é Ele também quem sustenta. Se Ele abre a porta, é Ele que mantém a porta aberta. Se Deus constrói a casa, é Ele quem a sustenta. Se Ele abre a porta, é Ele que mantém ela aberta. E isso é um trabalho que apenas Ele pode fazer. Muitas pessoas ficam sob pressão por tentarem manter uma porta que Deus não abriu. Por isso você deve assumir um compromisso racional dizendo: Senhor, é bom que o Senhor abra a porta, pois eu não vou abri-la. Quando o Senhor abrir, então eu entrarei por ela. Não importa quão intensa seja a pressão, que se torne a pressão, nós precisamos retornar ao mesmo lugar de descanso. Lembrando que se o Senhor não edificar esta casa interior, em vão, nós tentamos construí-la pela nossa própria carne. Podemos pensar algo muito importante que também diz na palavra de Deus. Devemos escolher olhar a nossa vida pela sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 26, 29 diz o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, nós precisamos olhar a nossa vida e colocar a nossa confiança na habilidade divina e sobrenatural que o Senhor tem de edificar nossas vidas, nossas casas interiores pela sua própria vontade. Então, se você tem tudo o que é necessário, se você tem confiança e pode descansar no Senhor, confiar que Ele é fiel para começar uma obra e terminar, que nós possamos então confiar em que o Senhor é fiel e Ele é um ótimo e hábil administrador. Confie tudo a Ele, sua vida, sua família, seus propósitos. Confie nele. Descanse no fato de que Deus o escolheu e de que você não precisa provar nada a ninguém. Deixe Ele construir a casa, enquanto você se concentra em ser um ótimo filho ou uma ótima filha, e que isso seja o mais importante. Que Deus possa abençoá-lo e que você
Não esqueça, Deus o escolheu. Escolheu você para ser filho, mas também para ser frutífero em sua obra. Deixa Deus edificar a sua casa. Que Deus te abençoe e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Deus os abençoe. Até lá.